Hoje eu quero conversar com vocês sobre um conceito muito importante no desenvolvimento de software. Um conceito que todo programador eventualmente encontra no dia a dia, mas que muitas vezes não é bem compreendido por quem está começando na programação. Esse conceito tem um nome interessante: refatoração de código. Talvez você já tenha ouvido essa palavra em algum lugar. Talvez em um curso. Talvez em um livro de programação. Ou talvez em uma conversa entre desenvolvedores. Mas afinal, o que significa refatorar código? De forma simples, refatoração é o processo de melhorar a estrutura de um código sem alterar o comportamento do programa. Ou seja, o sistema continua funcionando exatamente da mesma forma para o usuário. Mas o código por dentro fica melhor, mais organizado, mais fácil de entender, mais fácil de manter. Agora você pode estar se perguntando: se o programa já funciona, por que mexer no código? Essa é uma pergunta excelente. E a resposta tem muito a ver com a realidade do desenvolvimento de software. Porque programas raramente ficam prontos para sempre. Eles evoluem. Eles recebem novas funcionalidades. Eles precisam ser modificados. E quando o código não está bem organizado, cada nova mudança pode se tornar um grande desafio. Vamos imaginar um exemplo simples. Suponha que você escreveu um pequeno programa. No início ele possui apenas algumas funções. Tudo parece claro. Tudo parece simples. Mas com o tempo novas funcionalidades são adicionadas. Mais código aparece. Algumas partes são copiadas e modificadas. Algumas soluções rápidas são implementadas. E depois de alguns meses você olha para o código e pensa: como isso ficou tão confuso? Esse tipo de situação é extremamente comum. Na programação existe até um termo informal para descrever códigos muito confusos. Algumas pessoas chamam isso de código espaguete. Porque as dependências ficam entrelaçadas de forma difícil de entender. Refatoração é justamente o processo de organizar esse código novamente, sem mudar o comportamento do programa, apenas melhorando sua estrutura interna. Agora vamos olhar para alguns exemplos simples de refatoração. Imagine um trecho de código onde a mesma lógica aparece repetida várias vezes. Isso acontece muito. Um programador precisa realizar uma operação semelhante em vários lugares do sistema. Então ele copia e cola o código. Isso funciona. Mas cria duplicação. Se algum dia essa lógica precisar mudar, o programador terá que alterar todos os trechos duplicados. Uma refatoração comum nesse caso é criar uma função. Em vez de repetir o mesmo código várias vezes, podemos colocá-lo dentro de uma função reutilizável. Isso torna o código mais limpo e mais fácil de manter. Outro exemplo comum envolve nomes de variáveis. Imagine um código com variáveis chamadas x, temp, valor 1, dados 2. Esses nomes podem funcionar para o computador, mas não ajudam muito quem está tentando entender o código. Uma refatoração simples pode ser melhorar esses nomes. Por exemplo, total pedido, quantidade itens, preço unitário. Esses nomes tornam o código muito mais claro. Outro tipo de refatoração envolve dividir funções muito grandes. Às vezes encontramos funções com centenas de linhas. Essas funções fazem várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Isso torna o código difícil de entender. Uma boa prática é dividir essas funções em partes menores, cada função com uma responsabilidade específica. Isso melhora a legibilidade e facilita a manutenção. Outro ponto importante é que refatoração não deve ser feita de forma aleatória. Ela costuma ser realizada com cuidado, normalmente acompanhada de testes. Porque, embora o objetivo seja não alterar o comportamento do sistema, mudanças no código sempre precisam ser verificadas. Por isso, testes automatizados são tão importantes no desenvolvimento moderno. Eles garantem que a refatoração não quebre funcionalidades existentes. Outro conceito interessante relacionado à refatoração é o de dívida técnica.
Esse termo é usado para descrever decisões técnicas que funcionam no curto prazo, mas que podem causar problemas no futuro. Por exemplo, um programador precisa implementar uma funcionalidade rapidamente. Então ele cria uma solução simples, mas não muito elegante. Isso resolve o problema imediato, mas pode tornar o código mais difícil de manter. Com o tempo, várias dessas decisões podem se acumular, e o código começa a ficar cada vez mais complicado. Refatoração ajuda justamente a reduzir essa dívida técnica. Ela permite reorganizar o código para torná-lo mais sustentável no longo prazo. Outro ponto importante é que refatoração faz parte do desenvolvimento profissional de software. Programadores experientes não veem o código como algo imutável. Eles sabem que o código pode sempre ser melhorado. Aliás, muitas vezes a primeira versão de um código é apenas o começo. À medida que entendemos melhor o problema, percebemos formas melhores de estruturar a solução. Refatorar o código permite aplicar esse novo entendimento. Outro aspecto interessante é que refatoração melhora muito a leitura do código. E isso é extremamente importante. Porque em projetos reais o código raramente é lido apenas pelo autor original. Outros desenvolvedores precisam entender o que foi feito. Às vezes meses ou anos depois. E código bem organizado facilita muito esse processo. Existe até uma frase famosa no mundo da programação que diz: código é lido muito mais vezes do que é escrito. Por isso a clareza do código é tão importante. Refatoração ajuda exatamente nisso. Outro ponto importante é que refatoração também pode melhorar o desempenho do sistema. Embora esse não seja seu objetivo principal, reorganizar o código pode revelar oportunidades de otimização. Por exemplo, eliminar cálculos desnecessários, reduzir duplicação de lógica, melhorar estruturas de dados. Mas é importante lembrar que refatoração não significa reescrever tudo do zero. Na verdade, grandes reescritas costumam ser arriscadas. Refatoração geralmente envolve pequenas melhorias incrementais. Pequenas mudanças que tornam o código melhor aos poucos. Esse processo gradual reduz riscos e facilita o controle das alterações. Outro ponto interessante é que refatoração faz parte da cultura de muitas equipes de desenvolvimento. Equipes maduras frequentemente reservam tempo para melhorar o código existente. Não apenas para adicionar novas funcionalidades. Isso ajuda a manter o sistema saudável ao longo do tempo. No final das contas, refatoração é uma prática essencial na engenharia de software. Ela reconhece uma verdade importante. O código não é apenas algo que precisamos escrever. É algo que precisamos manter, evoluir e melhorar constantemente. Programadores que desenvolvem o hábito de refatorar código tendem a produzir sistemas mais claros, mais organizados e mais fáceis de manter. Se você está aprendendo programação, pode parecer que refatoração é algo avançado. Mas na verdade ela começa com pequenas atitudes. Escolher bons nomes. Evitar duplicação. Dividir funções grandes. Organizar melhor o código. Essas pequenas melhorias já fazem uma grande diferença. Com o tempo, essas práticas se tornam naturais. E o código que você escreve passa a refletir um raciocínio mais claro e estruturado. Se você gostou dessa conversa sobre refatoração de código e engenharia de software, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, arquitetura de software e desenvolvimento de sistemas de forma clara, prática e didática. Nos vemos no próximo vídeo.